Vocês me pediram muito, mas muito mesmo, e aqui vai um vídeo sobre a Polícia do Exército. E teve diversos questionamentos, desde o que é o curso, como funciona um batalhão de Polícia do Exército, até mesmo que tipo de poder de polícia ele tem, um poder de polícia fora do quartel também, qual a função, por que existe uma Polícia do Exército. Então, nesse vídeo, que eu acho que a gente vai ter mais vídeos porque são muitos conteúdos sobre Polícia do Exército. A Polícia do Exército é algo muito grande, é muito abrangente, e a gente vai entender os principais. Primeiro, nós vamos entender aqui nesse vídeo sobre que tipo de poder de polícia tem a Polícia do Exército, que tipo de função é essa. E para a gente entender um pouquinho isso, nós temos que voltar no direito. Então vamos lá. Existe no Brasil um negócio que a gente chama de Código Penal. O que é o Código Penal? São todas aqui, onde os crimes estão tipificados. Gabriel, não estou entendendo nada. Beleza. É onde você vai ter coisas que são proibidas por lei e que, se você fizer, terá pena, por isso penal. Por exemplo, você é errado, é proibido por lei você entrar num contrato, se comprometer a pagar determinada quantia de valor e no final você recebe aquele produto e não paga o valor. Isso é proibido. Porém, a consequência de você ter feito isso não será prisão, não será pena. Então não tem uma pena. Existem outras consequências. Ele é sim um comportamento proibido, ele é sim algo que você vai ter ali como consequência, às vezes, um bem seu apreendido, um bem seu tomado para ser leiloado, enfim. Você tem várias consequências diferentes, mas você não vai para a prisão. Então, quando a gente fala de coisas que são proibidas por lei, um comportamento que é proibido por lei, porém a consequência é você ir para a prisão, aí sim nós estamos falando de crimes, ou seja, comportamentos proibidos que têm pena. Então existe o Código Penal. Gabriel, mas por que você está falando isso? Calma que eu vou chegar lá na Polícia do Exército. Então, para investigar esses crimes, nós temos a Polícia Civil ou a Polícia Federal, depende do tipo de crime, tá bom? Mas vamos lá, aconteceu um roubo, um furto. Quem que vai investigar esse crime? A Polícia Civil. Então a Polícia Civil ela é a polícia judiciária, ela que vai fazer a investigação, vai entregar o inquérito policial pro promotor e o promotor vai olhar aquilo ali e vai apresentar a denúncia pro juiz. Então existe um processozinho bonitinho. Olha só, eu te ensinando direito já para tua prova aí que você vai fazer do seu concurso. Isso aqui é direito penal e direito processual penal, é o básico. E o cara leva 30 minutos para te explicar isso aqui que eu estou te falando em 3. Mas vamos lá. O que então é a Polícia do Exército? Cara, existe também o que a gente chama de... Existe um outro código dentro do Brasil chamado de Código Penal Militar. E são códigos penais, são crimes propriamente militares. Gabriel, eles só são cometidos por militares? Não. Existe sim a possibilidade de ter crimes militares cometidos por pessoas que não são militares, tá? Por exemplo, um crime cometido dentro de um quartel do Exército, então houve lá um cara, entrou lá dentro com uma arma e começou a atirar nas pessoas, falando aqui um exemplo bem absurdo, mas começou a atirar nas pessoas, ele cometeu um homicídio, mas tipificado no Código Penal Militar devido ao local onde ocorreu dentro de um quartel militar, tá bom? É um descumprimento de uma ordem militar, onde você disse para o paisano que ele não pode entrar ali, ele entra, você manda ele sair, ele não sai, ele vai preso por descumprir uma ordem militar, foi realizado dentro do ambiente militar, enfim. Aí você tem que entrar no Código Penal Militar para entender, que é muita possibilidade, mas na maior parte, são crimes cometidos pelos próprios militares. E é aí que entra a Polícia do Exército. A Polícia do Exército, existe a Polícia da Aeronáutica, existe a Polícia... Eu imagino que existe a Polícia da Marinha, você pode me corrigir, eu sei que existe a Polícia da Aeronáutica, a Polícia do Exército. A Polícia da Marinha eu não sei se existe. E ela vai ter essa função, cara. Então lá dentro da Polícia do Exército também tem prisões que não são prisões disciplinares. Existe a prisão disciplinar, que é uma infração disciplinar que vai te tacar uma prisãozinha ali. Então, por exemplo, você fez alguma cagada muito grande lá, mas não é crime, mas você descumpriu um regulamento disciplinar do Exército, RDE. Você não cometeu um crime que é tipificado no Código Penal Militar. Quem vai te julgar quanto a isso aí? Geralmente seu comandante de companhia, seu comandante de batalhão.
E dali pode te gerar sim um impedimento, uma suspensão e uma prisão, que é a maior punição que tem. Essa punição, ela é puramente disciplinar, você não perdeu o seu réu primário. Agora, quando a gente tem um crime, um assédio sexual de um militar em cima de um outro militar ou de uma outra militar ali que é inferior e hierárquica, isso aí é um crime cometido dentro do quartel, um crime em que ele se utiliza da sua hierarquia, né, para poder praticar. Então é assédio sexual, só que é um assédio sexual cometido no âmbito militar. Então ele vai ser tipificado lá no Código Penal Militar. Então onde ele vai ser julgado? Lá na Justiça Militar. Existe um juiz, cara. Existe um juiz, existe até, em Brasília, existe até o STM, Superior Tribunal Militar. Então o crime ele vai primeiro para, se não me engano, é chamado de delegacia, eu não lembro agora direito, que é o da primeira instância, que é a mesma coisa que o juiz de primeira instância. Depois ele vai para um tribunal regional, e ali tem vários oficiais que fazem parte, e depois ele vai para o STM, Superior Tribunal Militar, e depois dali só para o STF, Supremo Tribunal Federal, entendeu? Enfim, cara, já estou te dando informação pra caramba. Então a Polícia do Exército, ela é essa polícia, estilo a Polícia Civil ou estilo a Polícia Militar, mas para crimes propriamente militares. Então a Polícia do Exército, cara, ela vai ter sim, por exemplo, ela tem lá dentro dela os... como é que é o nome? Caraca, esqueci o nome, cara. O cara que faz perícia, o perito, existe sim dentro da Polícia do Exército. Perito dentro do batalhão de Polícia do Exército. O perito, onde acontece às vezes de você chegar num serviço e o cara tá com a cabeça estourada. É um exemplo. Acontece suicídio dentro do Exército. Mas será que foi suicídio? Aconteceu um caso, há muito tempo atrás, onde tinha um cabo que tomou-lhe uma facada no peito. A perícia fez a investigação e viu que ele se matou, ele jogou a faca no próprio peito. Então aconteceu um inquérito policial militar, um IPM, onde também ocorreu ali a presença do perito e da investigação se entendeu que foi um suicídio. Porém, se fosse um homicídio, aí estaríamos ali, aí o IPM iria apontar talvez alguns suspeitos, dentro dos suspeitos iria para a promotoria, o Ministério Público Militar, olha só, o IPM feito lá pela Polícia do Exército, vai para o Ministério Público Militar, do Ministério Público Militar vai apresentar a denúncia ao juiz militar, e ele é um juiz paisano, tá? É um concurso de juiz normal, a diferença é que é a justiça militar, existe a justiça do trabalho, existe a justiça militar, existe a justiça eleitoral e existe a justiça comum, estadual e federal. É isso. Não sei se esqueceu alguma justiça aí, mas a princípio é isso. Então ele vai lá para o juiz normal, que faz parte do Poder Judiciário, não é militar. O Ministério Público Militar, ele não é militar, ele faz parte da Justiça Militar. Na verdade, o Ministério Público é independente, né? Mas para vocês entenderem, ele não é um coronel, ele não é um sargento, ele não é nada disso. Ele é um cara que fez o concurso para promotor como qualquer outro promotor. Só que assim como tem o promotor do Ministério Público do Trabalho, existe o promotor do Ministério Público Militar, para crimes militares. Enfim, então a Polícia Militar ela vai ter de tudo, cara. A Polícia Militar ela tem desde seu batalhão, seu grupamento de escolta e guarda, onde às vezes você vai ver ali, vai chegar uma autoridade e essa autoridade precisa de escolta, então tem lá os batedores. Existe sim o pessoal dos cães de guerra, o que é muito comum chegar no quartel do nada, vai ter uma inspeção de armário, e daí passa com um cachorro lá cheirando o armário, cheirando mochila, e às vezes acontece de pegar algum militar ali com droga, daí dali para frente já rola ali o IPM, a possibilidade até do cara ter cometido um crime, ou se não é crime, se não for considerado crime, mas ali o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, enfim. Então a Polícia do Exército ela tem de tudo, cara. Ela tem poder de polícia fora dos quartéis? Não, ela tem poder de polícia dentro daquilo que é atribuído a ela. Então, por exemplo, quem vai fazer às vezes, acontece de outros militares de outros batalhões fazerem isso também, mas existem várias coisas. Um crime ocorreu ou pode vir a ocorrer, então precisa de um patrulhamento ostensivo, igual a Polícia Militar não faz o patrulhamento ostensivo. Então às vezes a Polícia do Exército vai fazer um patrulhamento ostensivo em áreas do Exército. Então tem aquelas vilas militares, por mais que dentro da casa do PNR não é militar, mas fora dela, na vila, aquilo ali é um território militar. Então ali quem vai fazer o patrulhamento lá não é a Polícia Militar, é a Polícia do Exército. Ocorreu um problema
do cara batendo na mulher dentro do PNR, e ele é militar e a mulher é militar, é um crime militar? Se for dentro do PNR, não. Mas se ele deu um tapa nela antes de entrar dentro da casa, aí ele deu um tapa dentro da vila, aí... Isso aqui é tudo, cara, conceitos jurídicos, tá? Por incrível que pareça, tudo isso aqui é conceito jurídico. Isso aqui é importante, principalmente o cara que quer ir para a polícia do exército, é importante saber. Então você vai poder ter patrulha e guarda, você vai poder ir para os cães de guerra, você vai poder ir para várias outras coisas. Ele também é um batalhão normal como qualquer outro. Você pode ir para essa parte de perito, que eu conheço vários amigos meus que foram, inclusive é uma área excelente. Você vai ser um cara totalmente diferente, o cara... Eles nem usam gola polo, pelo menos na época que eu conheci, que eu fui lá visitar o primeiro BPE. Pô, camiseta preta, golinha polo, tranquilo, parece até um paisano. E tem lá tem lá as prisões. Pô, a gente conheceu as prisões, eu vi coronel, cara, coronel que mexeu com coisa errada, com licitação, preso. Então tá lá a prisão do cara, o cara tá lá preso na grade, normal como qualquer outro, cheio de oficial, tinha soldado que cometeu crime militar. Enfim, enquanto o cara for militar... outra coisa, enquanto o cara for militar e se ele não for expulso da força por algum motivo e ele tiver que ir para a prisão onde um juiz, a justiça mandou ele para a prisão, não é uma prisão disciplinar, é uma prisão da justiça, você vai ter aí você vai ver aí ele indo para essa prisão dentro dos batalhões da Polícia do Exército, beleza? Rapaziada, no mais, falei um pouco aqui sobre isso, eu vou entrar com mais informações sobre a Polícia do Exército ao longo do tempo. Nós temos curso de polícia, existe um curso específico de polícia que ocorre em Recife, ocorre no Rio de Janeiro. Nós temos estágios demais. Lá no vídeo sobre o estágio, curso ou estágio de montanha, eu explico a diferença de curso e estágio, tá? Então nós temos o estágio de cães de guerra, nós temos o estágio de batedor, nós temos o curso de perito, nós temos, cara, é uma infinidade, é um mundo muito grande dentro da Polícia do Exército ali, de coisas para você fazer. Qual a parte ruim disso tudo? Infelizmente a Polícia do Exército ela tem tantas atribuições e tantas missõezinhas que a escala de serviço fica extremamente apertada. Então ou você está em missão, fazendo alguma coisa, ou você está de serviço, e a folga que você tem para viver a sua vida normal é muito baixa, é muito pequena, tá bom? Rapaziada, gostou do vídeo? Te peço só para curtir o vídeo, que eu não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo nada. Curte o vídeo, hypa ele aí, se tiver o botãozinho de hypar, hypa ele aí. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver, porque esse vídeo, ele é oriundo de um comentário que me pediram aí, já vem me pedindo há muito tempo, né? Mas me pediram aí especificamente hoje, daí hoje eu disse, cara, vou fazer esse vídeo logo, e é bom que já envolve um pouco de direito, e já compartilho e já falo pro cara quando é que vai sair. Se não me engano, esse vídeo deve estar saindo na quarta ou na quinta. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!